Nos últimos anos, cada vez ouvimos falar mais sobre o termo BRICS, um termo criado por um banco norte-americano chamado Goldman Sachs, que juntou as iniciais de Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, que em inglês é South Africa, designando nações que apresentam uma projeção de grande crescimento econômico. Em comum, podemos dizer que esses países apresentam expressivos mercados consumidores, fruto de grandes populações. São países também muito ricos em matérias-primas, principalmente alimentos e minérios, e, como acabei de dizer, tem uma projeção de crescimento significativo nos próximos anos e décadas. Interessante perceber que não é propriamente um bloco econômico. Eles têm até uma proximidade econômica nos próximos anos, vem realizando essa aproximação, mas não é um bloco econômico propriamente dito. Interessante notar as características que cada um desses apresenta. O Brasil é um país que conta com 200 milhões de habitantes e tem o IDH 79º melhor do mundo. Nenhum dos membros dos BRICS apresenta um IDH tão expressivo, figurando entre os 10, 20 melhores do planeta. E o Brasil, a sua grande força, fundamenta-se no agronegócio. O Brasil é um país que tem um grande potencial nesse sentido, afinal de contas é um país que tem muita terra, muita água, e alguns destaques correspondem à grande exportação de soja, grande produção e exportação também de laranja. O Brasil destaca-se internacionalmente também na exportação de carne, grande criação de gado bovino. A produção de cana-de-açúcar é uma expressividade, como também a produção de café. Portanto, num mundo que demanda cada vez mais comida e alimentos, o Brasil é um país fundamental. Ora, nós sabemos que a Rússia tem uma população menor que a brasileira, 140 milhões de habitantes, e o seu IDH é melhor, é o 57º melhor do planeta. A grande força econômica da Rússia se fundamenta em duas commodities, gás natural e petróleo. O país figura entre os maiores produtores e também com as maiores reservas de gás e de petróleo e exporta isso para grandes mercados. Portanto, qualquer dinâmica na economia mundial relacionada a gás e petróleo, a Rússia é um país fundamental. Já a Índia tem uma população muito grande, 1,2 bilhão de habitantes, e o seu IDH é o 133º, sinal de que existe muita gente na Índia com condições extremamente precárias. Mas a parte que se educa, a parte que tem uma educação formal, conseguiu desenvolver muito bem o setor de serviços. Sim, a Índia é um país que destaca-se principalmente no setor de telemarketing. E no mundo globalizado, onde a tecnologia ela permite que as fronteiras elas fiquem cada vez mais porosas, não é difícil empresas de língua inglesa contratarem serviços de telemarketing que são ministrados no próprio território indiano. Outra coisa, o país destaca-se na produção de softwares. Exatamente essa tecnologia ligada aos computadores, a Índia tem grande relevância. Uma parte expressiva da sua população tem boa formação para o desenvolvimento desse produto. Ora, a China é um destaque mundial. 1,3 bilhão de habitantes, o país mais populoso do mundo, e o seu IDH é o 91º. Também, como a Índia, apresenta uma parcela expressiva da população em condições precárias. Sabemos que a grande força vincula-se às indústrias. A Índia, aliás, a China, ela oferece uma mão de obra muito barata e, além disso, facilidades como baixos impostos que atraem empresas estrangeiras. Agora, onde no território chinês esse desenvolvimento industrial vem se fazendo? Queria que você imaginasse que isso aqui é o mapa da China. Especialmente esta região do território chinês, banhada pelo Oceano Pacífico, é uma área que apresenta as chamadas ZEEs. ZEEs são as iniciais para Zonas Econômicas Especiais. São cidades litorâneas onde o governo chinês permite o ingresso de empresas estrangeiras. Essas empresas aqui produzem, visando sobretudo a exportação. É o grande crescimento na economia chinesa. Por fim, a África do Sul é o que apresenta menos habitantes, 50 milhões, e o seu IDH também é pouco expressivo, 121º colocado.
A grande força da economia sul-africana fundamenta-se no seu subsolo. O país figura entre os grandes exportadores de diamantes e também tem grande produção de ouro, sem falar de outros minérios que consegue oferecer, atendendo uma demanda mundial e até mesmo de outros membros dos BRICS.